vida é bela, vem se encantar. Fame, Fame, Fame Channel. Celebridade, cinema, música, gastronomia. Viagens e muita inspiração para o seu dia a dia. Fame Channel, o lado bom da vida. Fame Channel, brilha com você. O mundo inteiro em um só canal. Luxo, requinte, glamour. Fame Channel. Fame Channel. Fame Channel. Fame Channel. Bom dia para você que é do dia, boa tarde para você que é da tarde e boa noite para você que é da noite. Chegamos, hoje a gente vai conseguir trazer o homem. Ele é difícil demais, mas ele está fazendo uma gentileza enorme para a gente. E é com enorme satisfação, eu que sou super fã dele. O cara é um mago, eu chamo ele particularmente de mago. Eu tenho o prazer de convidar e trazer para vocês um dos caras, né, de maior sucesso, não só no Brasil, mas também no exterior, de uma arte milenar. Eu vou colocar aqui e já vou trazer o meu amigo César. Boa tarde, boa noite, bom dia, César. Como vai? Tudo bom? Um prazer, Augusto, estar aqui no Fame Channel com você. Pode me chamar de Geleia. A galera me conhece como Para Senhor mim, Geleia. continua sendo mago, porque o cara é fera. É fera. Uma Fame, ela tem 26 anos, está nos Estados Unidos há 26 anos, está na Europa, está em Dubai, estamos também trazendo para o Brasil. E eu sempre tive muita vontade de poder trazer você para o nosso canal, porque, assim, hoje a tatuagem é uma... eu diria, assim, que é alguma coisa icônica, entendeu? É algo que, durante praticamente o último século, ele mudou completamente, que era uma coisa que... eu lembro que a minha avó, na época, eu sou milenário, né? Não vou nem falar a minha idade, mas eu sou milenário. E a minha avó, lá pelos anos 70, ela já falava para mim: imagina a tatuagem, não, quem tem tatuagem é bandido, porque parece que só se fazia tatuagem dentro Estivador. da cadeia. Dentro da cadeia, ou então só no gueto, tal, né? Era uma coisa. E eu fui ter a minha primeira lá pelos já os meus 15 anos de idade, e eu não preciso te falar que minha mãe, que tinha aquela toda pompa, educação, né? Ela quase teve uma síncope, né? Ela quase teve uma síncope. Mas eu quero começar exatamente a perguntar para o meu amigo Geleia, então, como ele me pediu para que eu o chamasse. Geleia, como é que você entrou nessa de você, né? Hoje você é um cara de muito sucesso internacional, inclusive até eu falo para as pessoas, sempre digo, se você vai ao Brasil, né, a gente tem tantos e tantos brasileiros que viajam no final do ano para o Brasil, e você quer ter uma tatuagem realmente que você pode falar: olha, eu tenho a tatuagem, esse é o cara. Sabe qual é a dificuldade? Você achar o horário com ele, mas acredite, vai valer a pena. Entendeu? Ele nem acho ele que seja tão caro, tá? Mas vai valer a pena. Você vai ter uma tatuagem, meu amigo, que você não tem ideia. Mas vamos começar lá atrás. Geleia, como é que foi essa história do Geleia ir para tatuagem? Conta pra gente. A minha história é a mesma que a sua, né, Augusto? Eu tenho 54 anos. Costumo Eu dizer sou que eu mais penso velho, como... eu sou mais velho, eu já estou no 60. Eu falo que eu penso como 14 e trabalho como 24, né? Sou uma aberração no mundo. Sou uma aberração no mundo da tatuagem, vou explicar isso mais para frente, porque a tatuagem mudou muito. Ela realmente vinha do uso marginal. Eu tento explicar para as pessoas que a tatuagem entrou na sociedade moderna pelos portos, chegando com os marinheiros, trazendo das tribos polinésias, de outros lugares do mundo, onde a religião monoteísta europeia do Oriente Médio não persegue ela e ela conseguiu desenvolver mais. E ela acabou voltando, né, para a Europa, para os Estados Unidos, Brasil, né, na mão dos marinheiros. E as minhas avós falavam que a gente ia virar estivador,
Naquela época ainda não tinha traficante, não tinha sequestrador, tinha só um ladrãozinho lá, e se esse ladrão também usasse tatuagem, ele era preso. E o pessoal do Porto usava. Eu achava que estivador era a maior má pessoa do mundo, quando eu descobri que é só um carregador de caixa do Porto, porque ele convivia com os marinheiros. Como ninguém via muito marinheiro, então estivador a gente via tatuagem. E ela foi entrando na sociedade. Eu gosto de lembrar das pessoas que ela vem da classe baixa, né? Uma das poucas coisas que não vem de cima para baixo, mas sim de baixo para cima, forçando a sociedade, né? Engraçado isso. Ela vai aos poucos. Eu falo que agora a maior prova de que ela está chegando nas classes altas é o medo, né? Das classes altas, já soltando frases assim: Ferrari não usa tatuagem, né? Porque está chegando. Você não tem como segurar. É como o samba, como o skate, como algumas coisas de cultura urbana, né? Que não vem do caminho da moda, do glamour para o pobre, né? Vem da forçação de quem vive a vida, da liberdade, né? E a tatuagem virou um objeto de autoestima. Eu tenho uma história bem maluca no mundo da tatuagem, me tatuo desde os 16, mas eu virei tatuador só depois de 25 anos, 28 anos eu comecei a estudar. Sou arquiteto de formação, Augusto. Parabéns, parabéns. Isso que me levou nas geometrias. Então, também faço parte de uma geração de tatuadores. Vamos ser sinceros. Nos anos 70, o tatuador era um marginal. Né? Tinha ficha na polícia, andava armado. Nos anos 90, já mudou. A classe média baixa, né? Começou a se atrair. Então, grandes tatuadores ali, né, que fizeram a tatuagem brasileira e mundial estourar, já tinham um pouco mais de formação, a quinta série, o colegial. E eu venho de uma geração que cresceu usando tatuagem e que se profissionalizou na tatuagem num ramo que não era profissional. Então, também digo que a tatuagem ela também está passando várias coisas, né? É um prazer estar aqui. Só fazendo um adendo dentro da sua história, não é só tatuagem, não. Eu sou publicitário de formação, e quando eu falei para minha mãe que eu ia fazer publicidade, ela falou: tu vai ser vagabundo, então, né? Então, é assim, quando eu falava, né, nos primórdios, lá atrás, você estuda, faz o quê? Faço publicidade. Então, você não estuda, né? Porque todo mundo achava que era um lugar que você não fazia absolutamente nada. As piores profissões até então que tinha era educação física e publicidade. Eram os caras que queriam fazer nada na vida, queriam dormir, queriam publicidade. E eu sou o mundo é assim, a arquitetura também fazia parte da engenharia, né? Quem trabalhava com arquitetura era fresco. Era rico e fresco, né? E aí, na verdade, eu fui acompanhando o uso da tatuagem. Isso é engraçado, porque com 16 eu também fiz lá em 86, descobri um rapaz no bairro. Você fez a primeira, 16? Eu tinha 16 anos, ainda não era proibido os pais autorizarem, não era obrigado. Ia da moral do tatuador. Hoje em dia é proibido só com autorização dos pais em alguns estados. No Rio de Janeiro e em São Paulo, nem com autorização dos pais. Não? É uma lei estadual. Não. Minas Gerais também não. Se eu não me engano, agora todo o país aderiu. Eu não vou dizer que eu não concordo. Eu acho que, na verdade, os pais deviam acompanhar até uns 20, 21 para ver o que está fazendo. Mas é a sociedade se ajustando, né? A tatuagem também, entendendo, né, as liberdades. Hoje querem dar liberdades individuais para criança tão nova, com coisa mais importante, né, que nem um crime aos 16, a decisão aí de mudanças, né, do corpo, muito novas. E a tatuagem, ela está nessa briga, né? Eu já vi pais emanciparem filhos para poder fazer tatuagem, que é o contrário da nossa geração, né? A gente era posto para a rua. E hoje os pais trazem os filhos para a gente. Mas ela realmente foi mudando. Augusto, eu tenho que também te falar, eu falo que eu sou o maior matador de Papai Noel da história da tatuagem, como eu sou muito realista e pragmático. A tatuagem deu um boom nos últimos 20 anos, né? E cresceu desordenadamente também, porque as pessoas não fechavam braços, e os reality shows, as convenções de tatuagem. E é engraçado, né? A gente está aqui num canal que
fala da fama, né? Mas a fama também, de certa maneira, trouxe a tatuagem agora para o pior momento mundial da tatuagem. É difícil eu falar isso para você, mas até para orientar as pessoas. Ela foi um ramo que cresceu demais. Então, hoje, você tem 70% de iniciantes. Né? Muita gente... Deixa, se você me permite, eu vou colocar um caso. Tem um amigo meu que foi fazer uma tatuagem em São Paulo, e no meio da tatuagem, ele vendo o rapaz tatuar, ele perguntou assim, nossa, você fez muita tatuagem, né? Não, você é a primeira vez. Acontece essas coisas. O mercado inflacionou demais, ele tomou um golpe também, porque quando perceberam esse crescimento, o mercado de materiais acelerou mais isso, criou materiais ruins, materiais com mais fácil acesso, mas que também deixam a tatuagem a desejar. Eu brinco que hoje eu acredito que é um mercado juvenil, que metade ainda vive com os pais, recebendo mesada e vendendo essa fama. Então, eu tento até desconectar de mim esse glamour, essa fama, porque virou um marketing tudo, né, Augusto? Hoje, né, um cabeleireiro visagista de R$5.000, unhas de R$2.000. Então, a tatuagem está nesse ponto. Alguns dos melhores aí começaram a vender esse tipo de glamour, né? E isso até me dificulta hoje. Porque as pessoas acham que eu sou rico, milionário e inacessível. É loucura, isso. Não, eu não diria que você seja inacessível. A única coisa é o seguinte, você é um ótimo profissional. E um ótimo profissional como você não é o cara, tem preço. Estou indo aí, posso ir aí? Não é assim que funciona. O que a gente tem que lembrar é que a tatuagem é um artesanato, né? Então, quando o cara começar a ter médio sucesso, a agenda já pirou, né? Porque é feito mão a mão, né? Enquanto as pessoas compram um tênis Adidas e todo mundo usa, o tatuador tem sua demanda. E, às vezes, essa demanda também fode a cabeça. Eu estou há 20 anos na tatuagem agora. 10 anos atrás, no auge do meu sucesso, eu comecei a perceber que quando o tatuador chega no sucesso, ele sai do mercado. É loucura. Mas a tatuagem, ela faz isso. Ele começa a ter uma agenda inacessível, isso leva o preço a aumentar demais. E aí, comportamento também de ego, né? Você tem que segurar muito seu ego nessa hora para você não falar, sou foda, vou cagar na cabeça de todo mundo e eles vão continuar tatuando comigo. Isso aí, de lá para trás, 10 anos atrás, eu já tomei algumas atitudes para prolongar, né? Eu na minha carreira. Eu trouxe o Rafael, que trabalha comigo, que a gente faz um preço paralelo, com ele preenchendo a parte técnica do trabalho, que não é tanto artística, que é a parte mecânica. Né? Vamos dizer que eu faço um tribal, tenho que pintar de preto, o preto é básico. Não é fácil, mas é básico, não tem criação ali. Nessa interação comigo, ele se tornou também um especialista. E assim, a gente vai pensando maneiras. Eu também fui ficando mais rápido. É engraçado, eu achava que ia ficar mais velho, eu ia ficar mais lento. Então, quer dizer, consegui fazer preços acessíveis que me mantêm no mercado. Um atendimento também... um atendimento difícil também, porque ninguém quer comprar tatuagem com a IA, ou com robô artificial, ou com secretário. É uma coisa tão pessoal e personalizada que elas querem falar com o tatuador. Então, hoje, o ritmo que eu tenho, eu não vou ficar reclamando, porque o moderno do mundo é reclamar de trabalho e pensar só em viagens de folga. Né? E isso é absurdo, eu falo que é outro mito. Né? Todo mundo fala assim, não, você tem que ter ano sabático, curtir mais a vida, aproveitar, mas aí você vai ver, o senhor Elon Musk dorme 4 horas, o senhor Microsoft dorme 5 horas, o senhor Apple dorme 4 horas, e as pessoas de sucesso, né, no topo da carreira onde estão, elas têm que se esforçar para estar lá. É pesado e é o ônus do bônus, né, de você. Então, hoje eu tenho um ritmo de 10 horas por dia de tatuagem, mais 5 horas na madrugada, respondendo pessoas e fazendo orçamentos, e não consigo convencer os mais jovens disso. É interessante, eles entram no ramo da tatu achando assim, maconheiro, vai ficar fazendo nada. Já ouvi concorrentes meus falarem para o cliente assim, não, eu só atendo de terça e quinta, porque eu ando de skate nos outros dias. E eu falo assim, quer dizer, eu ainda me considero um prestador de serviço, Augusto. É um serviço, um pouco mais procurado, sim. É um serviço com maior demanda, sim. Mas tem tatuadores vendendo um braço de tatuagem a R$30.000.
Aí ele te recebe no aeroporto com um motorista, tem um chefe de cozinha para fazer um almoço gourmetizado. E E a eu acho que tatuagem isso é é uma golpe. porcaria. E a tatuagem é uma Não, porcaria. é golpe. A tatuagem é boa. Normalmente, o cara, para chegar nisso, ele tem que ter uma tatuagem boa. Mas, a partir daí, esse mesmo tatuador que eu estou te falando, faz uns 5 anos que não evolui e anda para trás a tatuagem. Porque as pessoas não estão vendo mais a tatuagem. Elas só estão vendo como no tênis, no carro, né? Dubai, a marca. Né? E, Futebol, né? Parece que o cara como para ser, tudo. eu sou craque, eu tenho uma tatuagem no braço, nos 2 braços, porque o Isso. E Messi como, tem, não sei como quem. tudo, esses objetos de desejo do mundo, a tatuagem entrou nisso. Um objeto de desejo, de glamour, né? Então a pessoa realmente vai seguindo a fila. Então, se todo mundo faz isso, eu vou seguir a fila, o meu sucesso. É divulgar que tem agenda cheia, mas não tem. É uma tiro na cabeça, né? Algumas coisas que matam o mercado um pouco. Mas, ao mesmo tempo, também é interessante, porque eu estou vivendo esse desenvolvimento. Eu entrei 20 anos atrás, quando ninguém fechava braços. Eu fazia peças grandes, tinha 10, 15, 12 anos atrás, umas 10 mangas fechadas. E eu já Uau, que achava legal. muito. Falei, Parabéns. nossa, fechei 10 mangas. Hoje eu tenho mais de 500. É uma coisa maluca, como abriu a porteira da sociedade, né? E as pessoas saíram se tatuando. Isso já não é mais um tabu, já não é mais coisa de marginal. Eu falo que Não. marginal, na verdade, não usa tatuagem para não chamar atenção, porque ele precisa, né, praticar o crime dele, né? E virou uma Não, coisa da sociedade. e virou referência, né? Porque o marginal em si, quando descobre que ele tem uma tatuagem, vai na ficha dele, ó. O fulano aqui tem uma tatuagem no braço direito escrito Mamãe Te Ama, e os caras já vão procurar a tatuagem. Mas Como eu queria fazer identificação, né? eu queria fazer um testemunho aqui, gente, para mim extremamente importante, mas muito importante. Pela vida que, né, a minha vida privada, a minha família tem uma ligação muito forte, seja com a natação, seja com o mar. Eu tive um tio que para mim era um pai, foi campeão do mundo de foto subaquática, e eu mergulhei minha vida inteira, literalmente inteira. E eu tenho essa ligação muito forte, e dentro da tatuagem Maori, eu descobri alguns símbolos bacanas que tinham a ver comigo. E um belo dia eu falei assim: eu quero fazer uma tatuagem Maori. Eu quero fazer. Mas eu quero fazer com um cara que seja bom. Não um cara que só faz a tatuagem, que é uma pombinha, uma estrelinha e acabou. Não, tem que ser um cara bom. Eu não sei o que lá das quantas. Um amigo meu falou: olha, o cara que é a fera, é o mago, é o Geleia. E eu não sei o que lá das quantas eu consegui o telefone do Geleia. E era uma madrugada já, e eu mandei lá um WhatsApp. E, para minha surpresa, em plena madrugada, o senhor César Geleia Vaz apareceu. Porra, cara. E ele foi de uma atenção, gente, vocês não têm ideia. Parecia que ele me conhecia há 50 anos. Me É uma coisa explicou, muito importante, né, para a me vida, né, para explicou, ser olha, tratado. você não vai fazer uma tatuagem Maori, você vai fazer alguma coisa que é parecida com a tatuagem Maori. E explicou pormenores. Vou ser sincero para você, Geleia, eu fiquei muito impressionado. Eu fiquei. O seu cuidado, que qualquer outro tatuador que eu havia falado antes, o que interessava para ele é quanto que ele ia cobrar e eu iria pagar. Então, eu quero ver E a a gente? tatuagem, quanto eu vou te cobrar. E a agenda. Ponto. Mais nada, mais nada. E o César foi exatamente o contrário. Ele falou comigo 1 hora sobre a minha tatuagem, sobre o que eu estava buscando, para só então falar: olha, mais ou menos, dependendo, você vai gastar X ou Y ou Z. E desde esse dia, eu falei assim: eu vou ao Brasil, coisa que infelizmente eu não vou há 30 anos por trabalho, outras tarefas, mas Eu te pretendo pego ir. ainda. Pois é, mas eu falei: não, o dia que eu for, eu não fiz minha tatuagem que eu queria fazer, mas eu vou esperar, eu vou ter essa paciência, né, que seja aí quando eu tiver velhinho, eu já estou, mas caindo, mas eu vou e eu quero fazer essa tatuagem com o Geleia, porque é um cara que não só eu me identifiquei, mas ele tem um cuidado para trazer para você
aquilo que você está fazendo no seu corpo para o resto da sua vida, entre aspas, né? Tal. E eu achei isso fantástico, Gelé. Eu virei o seu fã daquele momento, sem eu ter te conhecido há minutos, mas eu virei o seu fã, né? Obrigado, Eu Augusto. quero te Na agradecer verdade, muito por isso. o tribal, ele é uma ótima referência para a gente começar a falar de escolhas de tatuagem. Seu canal Uhum. é um canal com muito acessos e é um momento legal para a gente também usar isso, que é o que importa para as pessoas. Tem o glamour da tatu, a história marginal, o sucesso, mas hoje o que importa mais é como escolher uma tatu, como sair dessa curva de mito, dessas bobagens, né, que as pessoas repetem. É uma tendência. Como a tatuagem gera medo, ela gera mitos, né? E também aquilo que eu falei lá atrás, a ignorância dos primeiros tatuadores, que também não é, a gente não pode reclamar disso, porque Não, se eles não fossem tatuadores mais marginais, não teria chegado até aqui, né? claro. E o público levou muito a tatuagem. As gerações dos anos 90 e 2000, elas queriam trazer os fechamentos e as tatuagens evoluídas, mas a sociedade estava aprendendo a usar a tatuagem. Então começou em micro coisas, ainda está, né? Mas começou com micro coisas pequenas que faziam com agulhas grossas, que ficaram horríveis. Depois foi se estudando como fazer aquelas micro coisas com agulhas mais finas para elas durarem e doerem menos. E os fechamentos, peças maiores, hoje em dia, isso eu tento explicar para as pessoas. Você vai fazer suas primeiras tatuagens. Uma tatuagem pequena, uma homenagem ao pai, uma piadinha, time de futebol, isso não destrói seu corpo. São registros da sua vida, uma tatuagem que eu chamo de social. Né? Um gosta de anime e geek, outro gosta de Star Wars, o outro não, quer Uhum. ícones da tatuagem, tipo ícones old school da tradicional americana, ou um ícone da tatuagem japonesa. Passou-se aquela coisa de procurar ícones marginais, que isso permeou os violentos anos 90, né? Quando você tinha que fazer da tatuagem oriental, porque é da Yakuza, ou uma tatuagem russa, porque é da máfia russa, isso morreu. Hoje a tatuagem é uma coisa de família, da pessoa comum. E o tribal, ele tem um caminho triste, uma bagunça enorme, e ele demonstra na história dele. Começou aqueles tribais de ponta, lembra? Lá nos anos 90, Augusto, tinha umas pontas pretas, né? Parecia um arame farpado, né? Os pessoal, você chegava no estúdio e falava, tribal do que isso aí? Ele fala, tribal. Porque o tatuador Tribal. ele comprava folhas de desenho e não vinha escrito nada. Não tinha internet, não tinha como descobrir o que era aquilo. Então era Uhum. tribal. Aquele tribal já era polinésio. Ele já é Uhum. meio polinésio, meio indonésio, vem ali de Bornéu, né? É uma ilha que está Imagina. entre os dois arquipélagos, né? Ela é mais do arquipélago indonésio. Mas já é uma tatuagem tribal daquelas regiões, influenciada por essa influência polinésia. E o nome Maori, esse é o pior. Eu tento explicar, vou tentar ser rápido, senão a gente vai ficar aqui horas. Mas o nome Maori pegou porque lá atrás os Maoris arrancavam a cabeça e o Capitão Cook inglês chega lá e leva essas cabeças Maori para a Inglaterra. Travou-se no nome Maori. Depois de um tempo, também a Nova Zelândia percebe isso e usa eles no rugby, no turismo, para tentar divulgar e levar a gente para lá. O surf, que eu acho que é um dos maiores culpados, a cultura do surf começa a fazer, né? Tem o flow do surf vem dos havaianos, passa para os americanos, passa para os australianos. Quando chega nos australianos, os campeonatos começam a ser feitos lá na Austrália, Nova Zelândia, e os designers de surf descobrem as texturas polinésias. Aí eles inventam tartarugas, tubarões, que a tatuagem também, ignorantemente, saiu copiando. E até brinco, né, com os clientes. Ah, Nenhuma tribo tatua tartaruga. Nenhuma tribo tatua é. tubarão. Nenhuma. Samoano, Maori, Marquesan, porque eles se espalham, né, nos arquipélagos polinésios. Então, você vai vendo que a globalização moderna, ela também vai interferindo. A É. gente queria fazer Tem o tatuagem. desenho da Disney também, né? Que tá o Rock lá. Moana, meu Moana. Deus. O Maui da Moana.
Eu sonho à noite com o Maui, assim, sabe? Já tive clientes que tinham braços e vieram tatuar o Maui, aí eu tive que falar para eles, você sabe que ele não vai falar com você, né? Ele não vai ficar se mexendo na Não tatuagem, né? acredito, cara. Não É, acredito. Você outro deve dia eu ter ouvi feito dizer de um... muita tatuagem igual a dele, não? Muita. Você sabe que é pior, assim, já teve gente que procurou, e o pior, já vi tatuadores falando que eles foram consultores, brasileiros falando que foram consultores do desenho Moana. Mas se tudo ali é inventado, e eles, lógico que não iam seguir exatamente a cultura polinésia, senão é apropriação cultural, né? Vamos pensar um pouquinho. E eles inventaram as texturas, inventaram os deuses, uma variação. Tem um galo ali que eu não entendo nada por que tem um galo no desenho inteiro. Já me falaram que é por causa uma brincadeira com a França, que colonizou eles, né? E o símbolo é o galo. Nem sei, não vou ficar repetindo isso, porque outro dia eu vejo um ticano também, com aquelas tatu ticano com um galo no colo. Fiz até um react disso. Falo, caramba, eu acho que eu estou perdido. O galo entrou em algum lugar no mundo e eu não entendi. Quer dizer, é a globalização, um mito, né? O verdadeiro Maori chama Tamoco e ninguém tatua. E há 20 anos se chama de Maori. Até poucos anos atrás, todas as convenções de tatu no Brasil, a categoria tribal chamava Maori. Então, assim, é triste falar isso, porque eu sou do ramo, né? Mas é um ramo juvenil e um pouco ignorante. Ele vai se adaptando e vai vindo gente chata como eu, que vem esclarecendo, trazendo a coisa mais didática, mais corporativa. Né? Eu já treinei mais de 300, 400 tatuadores nesse crescimento do Brasil. O meu estúdio tem uma visão, Geles Tatu, nós estamos há 20 anos na Vila Madalena, tem uma visão um pouco mais à frente do mercado, não tradicional. Apesar de eu me dividir entre o tribal tradicional, eu, Geleia, pessoalmente, e o pontilhismo moderno, texturas japonesas, outros estilos, Augusto, que eu também estou estudando, que eu sei que existe um fluxo, né, da moda, do uso, né? A tatuagem oriental, ela teve aquele boom naquela época, da Yakuza e tal. Hoje ela deu uma caída grande, essas gerações novas não entendem. Elas acham que é tatu... elas acham que é tatu de tiozão maconheiro. Saca? Eu falo assim, que tiozão maresia, sabe? Tem um tiozão maresia, tem a capa no braço. Então, quer dizer, apesar de ser uma tatu japonesa, que tem toda a sua história, ela já tem uma história na sociedade. Né? Os jovens já consideram uma coisa antiga. Né? Mas é que nem carro antigo. Tem seu valor. Né? Tem seu valor como antigo. Não é? Então, ela está nessa transformação, cada vez mais. O Geles Tatu trouxe para o Brasil coisas como fine line, né? Essa tatuagem fininha que a pessoa familiar mais moderna se adaptou e gostou. E a gente foi perseguido por isso. Todos os estúdios do país falando, não, fine line não é tatu, isso daí é piada. Agora a perseguição é na pomada anestésica. Existe uma pomada, não está brigando com a Anvisa para aprovar, mas existe um tabu enorme do tatuador antigo achar que tem que doer. Não, isso aí. Mas eu costumo dizer assim: quem manda é o público, quem manda é o consumidor. Então, se ele gosta de fine line, traços finos, é a tendência mundial. E não adianta tentar. Não adianta tentar segurar. Se as pessoas hoje não são tão psicopatas e marginais, é lógico que elas vão gostar da pomada anestésica. Né? Quem fazia tatu antes era uma pessoa limítrofe, né? Tinha problema quase mental. Hoje eles chamam de TDAH, dislexia, quer classificar. Mas já eram os maconheiros, o esportista radical, o lutador, foram os que abriram a porta da sociedade. Depois vem o jogador de futebol, o funkeiro, esses que usaram a tatuagem hoje, é engraçado, como imagem. Né? 10 anos atrás... Né? Oi. É uma forma mais artística só. Porque antigamente você fazia uma tatuagem porque você achava que aquilo tinha a ver com você. E hoje muitos jogadores de futebol fazem porque a referência é o craque, o Messi, não sei quem que tem, né? Isso. Eu acho que até o embelezamento, a tatuagem virou um artifício de moda. Né? A gente não mais escolhe. Hoje a pessoa às vezes fala assim, melhorei os dentes, fiz um implante de cabelo, estou na academia melhorando, agora falta tatuagem. Então, quer dizer, ela entrou nesse métier de embelezamento.
Aí que Agora, eu acho que você sai. chegou, me perdoa, você chegou num ponto que, inclusive, até tem uma pergunta para você aqui, guardadinho, você chegou no ponto exatamente que eu queria. Hoje, a gente tem uma revolução no aspecto físico das pessoas. Desculpe. Que é o famoso monjaro, né? Que é a famosa droga do, vamos dizer aí, desse século que está fazendo e está revolucionando o mundo, né? Ou seja, se descobriu que você não precisa mais malhar, você não precisa fazer mais nada, você só toma um monjaro que você está emagrecendo. E você está vendo uma leva muito grande de pessoas que eram extremamente obesas, eu mesmo era um, né? Que obviamente você vai emagrecendo, vai acontecendo isso, vai ficando mais vaidoso, que você disse, é o embelezamento. E eu queria perguntar para você uma pergunta de um amigo meu que chama Cláudio Streiger, ele é alemão, aliás, ele é filho de alemão e filho de brasileiro. E o Claudinho me perguntou o seguinte, ele já perdeu muito peso, eu acho que ele está prestes a talvez ter que fazer uma cirurgia plástica para tirar a pele, mas a pergunta dele eu achei bem pertinente. Essa pessoa que sempre quis fazer aquela tatuagem, mas ele era obesidade mórbida, tal. Qual que é o momento que essa pessoa vai conseguir realizar o desejo dela? Eu quero fazer uma tatuagem. É só quando efetivamente ele fala assim, eu tenho que fazer uma cirurgia. Como é que é o negócio? Explica para mim. O que A gente você tem acha que entender. sobre isso? As limitações de tatuagem são quase nenhuma. Idade, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com mais velhos, que as peles já não estão uma maravilha, então não pode fazer coisas tão pesadas, é a questão mais da salubridade. Ou crescimento, emagrecimento e musculação. Vamos lá. Crescimento juvenil é um problema, porque a pessoa só cresce para cima, ela não cresce proporcional. Né? Então, você faz uma tatuagem nas costas e o cara crescer só de altura, ela vai mudar de lugar. Ela vai sair do topo do ombro, já ouvi casos assim. Não se tatua muito menores, então a gente não tem tanta experiência disso. Crescimento de academia já é diferente. Se você é uma pessoa magra, média ou gorda, mas não tão obeso, que está perdendo pele, que precisa fazer operação, e você vai perder um pouco de peso, vai fazer musculação, eu falo que aí é normal, não altera em nada, porque é que nem bexiga. Eu falo, a bexiga pequena tem um desenho, não tem? Aí você enche ela estica. Mesmo que você faça errado a musculação, você vai crescer para todos os lados. Se você engordar mais ou emagrecer um pouco, vai proporcional. Agora, no caso do seu amigo, que perdeu muito peso, e eu tenho bastante experiência com isso, não só a tatuagem ela vem como uma ferramenta para tampar as cicatrizes disso, né? Porque tem uma palavra difícil, abdomenplastia, eu vou falar para poder, que ela deixa uma cicatriz na cintura, e muitas pessoas vêm desesperadas, e eu vou te falar que é um erro, porque a cicatriz do abdômen, ela some, e eu já vi muitas pessoas fazerem tatuagens horríveis, que parece uma cinta ou uma pochete, só porque acha que aquilo vai disfarçar uma cicatriz e acaba chamando mais atenção, fica num lugar, desculpa a palavra, mas imbecil para ter uma tatuagem, né, que parece um cinto, mas sim, eu tive durante 15, 20 anos muitas pessoas que aquela ansiedade da pressa, acabou de operar e aquela cicatriz ela já quer cobrir. Hoje em dia eu aprendi acompanhando que assim tem que esperar. Em 5 anos, uma cicatriz dessa quase some. Os médicos planejam lugares que são para sumir. Então, a cicatriz é outra coisa que também vem junto com a tatuagem como uma marca horrível. Né? Eu falo, não, garotos merda adoram cicatriz, né? Eles adoram contar o que são as cicatrizes. Então, tem outras pessoas que têm essa coisa da cicatriz. Mas, no caso do seu amigo, de muita perda de pele é um problema. Porque se você faz... antes, vai mudar de lugar, vai esticar a pele. Eu já vi uma bruxa na cintura de uma cliente sumir metade. Ela fez uma bruxa numa vassoura, aí ela me chamou dizendo que teve um desastre, que agora só tinha o topo de cima da bruxa. O bruxo saiu voando, né? Um dos dois. A vassoura e a parte de baixo sumiu. Eu falei que ela podia trocar e pôr uma bicicleta agora, se ela quisesse, um skate.
Então também é engraçado, é a vivência, e a tatuagem tem isso que as pessoas têm que desapegar. Eu acho que mais a tatuagem vem. Para de pensar só em beleza, só em ser impecável, príncipe, autoestima. A gente é legal a gente ser saudável, é legal a gente ter mais movimento, é legal a gente ter menos dor, que eu acho que tem que ser o foco disso. Todo mundo que tem problemas de peso tem problema de dor. Mas, assim, essa obsessão também às vezes faz a gente fazer cagada. Então, no caso de quem opera, eu acho assim, espera operar, espera tirar a pele. Eu já fiz tatuagem num rapaz que tinha uma sobra de pele que eu dei uma beliscada assim, ó, debaixo do braço e falei, ó, manda o médico tirar aqui. Porque a gente estava fechando a parte de fora e eu já planejei. Mas isso é loucura. Esse menino, ele confiou em mim e ele já tinha um trabalho, tinha que ser feito. Mas realmente, assim, muda muito o corpo e o alinhamento. Você vê que até às vezes os mamilos têm que ser trocados de lugar, o umbigo tem que ser trocado de lugar, porque senão ele vai parar lá perto do pipi. Então, tem algumas coisas que, nesse caso, a tatuagem, ao mesmo tempo, ela é uma maravilha para cobrir as cicatrizes, para esse novo corpo da pessoa, né, na verdade, ser decorado, porque ela entra no mesmo métier. E vou te falar também que, assim, se o cara não quiser emagrecer e quiser ficar um gordão charmoso, porque também tem essa obsessão da fila, de novo, vamos falar disso. Eu falo que eu vou ser o último careca, Augusto. Eu não vou pôr cabelo, cara. Eu tenho uma cabeça bonita também, não posso reclamar. Mas agora é bacana. Mas tem uma obsessão. Depois que apareceu o Vin Diesel, todo careca ficou. Exato, o Bruce Willis. Quando o Bruce Willis pôs cabelo, eu quase morri. Eu falei, não, outro careca. Eu falei, mano. E, na verdade, assim, também a gente tem que se preocupar, né? A tatuagem, ela vem para criar um diferencial na pessoa, individualidade. Mas o ser humano tende a fazer tudo igual. Ele se sente feliz no ponto comum. Então, tem aquela pessoa ousada, que hoje já não é mais maioria. Antes, na tatuagem, o ousado era a maioria. Hoje, a pessoa normal é a maioria. E essa pessoa normal, às vezes, ela quer usar o que usam. Né? Você vai no shopping center e tem 40 tipos de calça, mas só vende uma agora, no momento, que é a que está todo mundo usando. Então, na tatuagem também existe isso e é perigoso. A gente já viu centenas de carpas, né? E todo mundo com a mesma carpa porque era legal, e depois de um tempo as pessoas criam uma birra daquela carpa porque está vendo demais. Agora está acontecendo no realismo com leão, tigre, bússolas. Não que seja feio, mas a superexposição da moda de tudo, ela mata, né? De repente as pessoas não querem mais usar. Isso também é que nem no Maori. Por que no realismo, as pessoas me perguntam, por que no realismo estão fazendo tanto leão, tigre, bússola, relógio? Eu falo, olha, é outra drama da tatuagem, que é achar que tem que ter um significado. Essa é a última bobagem que a gente tem que matar da lavagem cerebral da avó e da mãe. Não tem que ter significado, tem que ser bonito. Se ela tiver um significado e for bonito, maravilha. Mas você não precisa ter um significado, porque o significado está preso ao arrependimento. Então, se tiver significado, eu não me arrependo. É uma bobagem grotesca. Nisso, as pessoas acabam fazendo coisas repetitivas, ou que não tem a ver mais daqui a 2 anos com ela, ou ela busca, assim, o leão, aí vão dizer que leão é coragem. Tigre é ousadia. O relógio é o tempo passando. E todo mundo quer a mesma coisa, Augusto. Todo mundo quer coragem, todo mundo acha que tem que ter ousadia, fortuna. Então, o ser humano, quando ele acha que está sendo exclusivo, ele está numa fila de novo. Quando eu resolvi fazer Maori, eu não queria fazer uma assim, porque o tubarão é o pai, a tartaruga é a mãe, a avó, o tio, a tia. Não. Eu queria, dentro da Maori, que eu me identifiquei, eu queria que fosse alguma coisa ligado a essa coisa do oceano, entendeu? Para a ligação familiar que eu tenho. É uma história de 4, 5 gerações, não é uma geração. É o que eu falo para as pessoas, né? Criar seu significado. Aquela pessoa bonita do surf ou da maconheira, que é ousada e tem a tatu na virilha, então vou fazer na virilha também, porque é sexual, é para a hora do sexo. Meu Deus, né?
Sexo é uma coisa íntima, não precisa de um subterfúgio. Para olhar para o meu peitinho, não preciso botar uma tatu para olharem para o peitinho, né? Os homens têm um problema de cognição que a gente às vezes tem que olhar para cima para não ver um decote. Parece que aquilo atrai o héteros, né? E é o contrário. Se constrange, né? É verdade, verdade. Como uma mancha de pele também. Às vezes a pessoa tem uma mancha na cara e a gente não consegue parar de olhar. É uma tatuagem no rosto. Eu também falo para as pessoas, legal, tatu no rosto. Mas se ela começa a atrapalhar uma conversa com as pessoas, ninguém mais consegue olhar para sua cara e fica olhando só para sua testa, sabe? Também atrapalha. Às vezes a pessoa tem um problema com a beleza dela, com o destaque, com não chamar atenção, e precisa, né? A tatuagem sexual, ela é um mito. Eu tenho 20 anos de tatu, fiz muito poucas tatuagens em mamilo, muito poucas em pênis, graças a Deus, nenhuma, em vaginas também, graças a Deus, Deus é pai, não me fez fazer isso. Ah, bunda, uma outra bunda a gente pega. Hoje eu estava falando com um rapaz que queria fazer um tamoco, eu falei, o tamoco é a tatuagem maori, né, que eles fazem ou no rosto ou nas coxas e no bumbum, né? E o maori, o samoano, tendem a tatuar as coxas do bumbum. Eu brinco que talvez eles sempre queriam usar bermuda, né? E acabam tatuando como... E eu falei pro cara, ó, se você quiser tatuar a bunda, a gente faz, né? Paciência. Ele falou, não vai a bunda. Eu mandei um emoji, ufa. A tatuagem íntima também não é confortável. A gente não fica feliz. Você vai falar, o tatuador safadinho. Falo, não. Se você perguntar para os tatuadores, eles vão falar assim, não quero fazer. Né? E realmente é um mito. Deixa eu te falar. É um mito. Eu tenho certeza que muita gente vai poder assistir. A nossa entrevista vai para o Spotify também, para o YouTube. Se você depois me der autorização, a gente vai transformar ela para a revista propriamente dita, claro, a gente conversa. Já está autorizado. Obrigadão mesmo. Provavelmente vou compartilhar também aqui, vai estar nas minhas redes também. Eu agradeço, peço até para o pessoal depois, sempre a gente traz algumas entrevistas bacanas e legais, se puderem aí dar um like ou se inscrever no canal. Mas o pessoal que quer, olha, eu vou para o Brasil, eu não sou de São Paulo, mas eu vou a São Paulo para mim fazer uma tatuagem com geleia. Conta para mim, o telefone, o WhatsApp. Você falou que era Vila Madalena, né? Vila Madalena é ali perto de Pinheiros, é um bairro muito centralizado, enfim, muito comum. Mas e o telefone do geleia, como é que o pessoal pode marcar? Enfim, a gente quais são exigências, enfim. O mundo está mudando, né? As coisas estão saindo da rua, mas a gente está há 22 anos no mesmo ponto, na Morato Coelho, ali no centro da Vila Madalena, onde tem a feira, onde tem os bares, onde tem o carnaval, onde teve a Copa do Mundo. Tem um grande amigo que eu tenho certeza que você conhece, um grande amigo ali na Morato Coelho, o Cláudio o Claudião da Claumar. O Cláudio de mergulho ali, o pessoal do mergulho, eu conheço sim. 50 anos, mas enfim. É quase na minha frente. Na minha frente. A gente está lá na Vila Madalena há mais de 22 anos. Hoje eu tenho orgulho de falar que somos uma das últimas lojas de rua tradicionais. Né? Ainda tem algumas mais antigas, mas muitos fecharam. Nós estamos no momento desses 2 anos que fechou mais de 30, 40 estúdios em São Paulo e lojas, por conta dessa explosão demais de tatuador, por conta da crise também, que vem desde a pandemia, essa briga política e mundial idiota, né? Tem alguma coisa acontecendo aí no mercado, a vinda do home office e de Uber, iFood, que está levando os comércios para lugares fechados, e a gente insiste em estar na rua. Eu acho que mais uns 2, 3 anos eu consigo, mas assim, uma hora, inevitavelmente, também, o mundo está ficando mais agressivo, mais perigoso, e a gente vai acabar também indo para lugares fechados, mas ainda estamos lá. Para me achar, onde você digitar Senhor Geleia, SR Geleia, ou Geleia Tatu, seja no Google, no Pinterest, no Instagram, TikTok, em todos os lugares vai aparecer uma referência. Mas, assim, SR Geleia, né? Sem acento, você acha mais fácil. No Instagram,
é a minha página principal, minha referência, onde eu realmente a plataforma ideal para tatuagem. Eu falo que o maldito Pinterest rouba minhas fotos, e aí um tailandês, um vietnamita, que eu roubei a cultura dele, ele rouba minha foto de volta e faz propaganda, né? Então o Pinterest ele não dá muito direitos nas nossas fotos, e eu estou aqui à disposição não só dos clientes, Augusto, como a sua, se você fizer sucesso a Você não live, vai escapar, não. a Você não gente vai quiser escapar. fazer Senhor Geleia 2, a missão, que tem muita coisa a se falar. Eu acho que a gente cercou hoje, nesse papo rápido, assuntos muito importantes, que é a origem, a escolha, a tradição, mas eu cerquei a história da tatuagem não só usando, como entrando no meio do jogo. Eu mudei o mercado de São Paulo, não só em atendimento, como em preço, né? Os velhos me odeiam, os novos, então, me odeiam mais ainda. O Geleia não devia estar tatuando em alto nível. E tem uma equipe ainda de 15 tatuadores comigo lá na loja. Legal. Mas me chamem no WhatsApp, no Instagram, eu vou estar à disposição para uma terapia, para a gente começar a conversar sobre o assunto. Também hoje eu fiquei conhecido como referência no tribal, depois eu sou um velho arrogante, acabei sendo referência no pontilhismo também. Estou estudando indígenas brasileiros há mais de 10 anos. Agora, tatuagens vikings estão crescendo demais. Eu estou virando um dos poucos brasileiros aí especialista em Celta Vikings. Manda esse seu amigo nórdico para mim aí, que eu vou tatuar ele depois que ele emagrecer. Vamos meter aproveitar só, viking no peito. Aproveitando só, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por Por acaso, em favor. algum momento do ano, da vida, enfim, você faz algum tour aí para você? Olha, vou estar em Portugal e vou tatuar. Olha, vou estar na Inglaterra e vou tatuar. É triste assim, eu viajei um pouco no começo da carreira e me irritava muito porque eu chamo de fazer trabalhos porcos, né? Quando você está viajando, você está fazendo correndo coisa rápida. E não representa meu trabalho, Augusto, para falar a verdade. Tem tatuadores que vão e ficam temporadas, assim, né? E eu tenho um grande amigo, um beijo para o Rafael Firmino, que está na Alemanha, a gente estudou praticamente junto, tribais, e ele vai e fica temporadas para fazer trabalhos direitos. Mas aquela coisa de você viajar antigamente como cigano, com trabalhos grandes, como eu faço, Augusto, é impossível, é criminoso, é má fé. E assim, sendo sincero para você, há mais de 10 anos eu sou um pouco velho agora. Eu viajo para a praia quando dá e para viajar para curtir. E tem uma demanda aqui, que se eu sumo daqui, meus clientes morrem do coração. Eles querem me matar, isso também acontece. Eu tento explicar para os tatuadores, falar, se você viaja muito, você pede sua carta de cliente. Você pede a base, né? Entende? Então, também é outra coisa do mundo da tatuagem, que também é um pouco de mito. Também achar que os estrangeiros estão com portas abertas. Eu quase caí numa armadilha 10 anos atrás, quando eu comecei a bombar no tribal, me chamavam muito de ir para a Califórnia, que era um foco da tatuagem tribal. Tive mais de 15 convites de estúdios. Em 3 anos, 10 anos atrás, em 3 anos, saturou o mercado da Califórnia. Eu ia quebrar a cara. Então, eu prefiro ser referência e pioneiro aqui no Brasil, ter uma agenda e um histórico, porque eu também não sou como os garotos que não têm despesas, né? Eu tenho a despesa de um homem de 54 anos, minha mulher também trabalha também, então tenho que manter um ritmo de clientela, de lealdade, e é o que eu falo para os clientes, eu não faço tatuagens, falo para os tatuadores mais novos, eu faço carta de cliente, Augusto. Eu estou há 20 anos fazendo uma carta de cliente gigantesca, que hoje eles voltam para fazer mais, me indicam, e por mais que tenha a plataforma, o marketing, meu nome, minha maior propaganda ainda é o Augusto, que me chamou e viu meu atendimento e fala para outros, né? É o cara que sai com a tatu por aí. Não é uma crítica velada a outros tatuadores, a gente tem que respeitar todos, sem dúvida alguma. Mas quem olha e presta um pouquinho mínimo de atenção na sua tatuagem, desculpa. O traço, né? Vamos dizer assim,
um desenho propriamente dito. Eu tenho até visto alguns vídeos seus do cara que vai fazer lá a foto do Michael Jackson. Quando o cara tira o papel, parece a Severina Chique Chique, não parece o Michael Os Jackson. reacts, né? Eu dou muita risada. Então, assim, acho que quando a pessoa tem a oportunidade, eu convido a todos para ir no Instagram do Geleia e ver um pouco do trabalho dele, e você vai sentir a diferença. Cara, esse cara é o cara. Parece que é algo assim, feito por computador. É uma coisa absurda o que esse cara tatua. E é engraçado isso, né? É feito à mão, né? É uma outra coisa que é um diferencial o diferencial da tatuagem dos últimos anos também é esse, amigo. 80% dos tatuadores não desenham. É triste, mas não desenham. O computador limitou muito, né? E eu ainda sou um desenhista, aquela criança de 12 anos que desenhava no caderno, que virou arquiteto por causa do desenho, e estou no mercado por causa do desenho. Desenho é minha vida. Parei com as minhas bandas de rock, fechei algumas lojas porque eu estava perdendo foco, porque hoje eu vou focar na tatu e eu vou falar uma coisa aqui, eu tenho dito muito isso. Eu vou tatuar até os 80 anos e vou ser um dos melhores tatuadores do mundo nessa fase, amigo. Você já é. Não, eu seguro meu ego. Eu seguro meu ego para não ser. Você vai se tornar uma pessoa mais conhecida. Eu, particularmente, eu desenho muito. Alguém falasse para mim, olha, desenha uma linha horizontal. Eu desenhava, o cara falava, não mandei você desenhar uma subida, uma coisa 45 graus. Eu falei, não, mas isso para mim é horizontal. Eu sou um péssimo. Mas, Geleia, olha, praticamente já são quase uma hora que a gente está aqui. Seu papo é muito agradável, você é um cara muito bacana. Realmente gostaria muito de poder ter a oportunidade de trazer você de novo aqui. Enfim, e gostaria de você deixar suas considerações finais. Vou chamar, vou pentelhar, e se Deus quiser, até o final do ano, estou aí para a gente poder fazer a tatu. Conta para mim, me diz as suas considerações finais, para a gente chegar ao fim. Eu só agradeço, Augusto, a oportunidade de falar da tatuagem, não só de mim, que eu acho que ensina as pessoas. E eu não vou deixar o número de celular, porque é só entrar em qualquer página, vai estar lá meu WhatsApp. Vocês podem me chamar, em 12 horas eu vou responder pessoalmente todo mundo. Se ficar me mandando nudes, eu bloqueio, porque agora tá eu acho que eu tô gato depois de velho. Sem dúvida que tá bonitão, olha. Os rapazes estão me adorando, não é? Eu fico chamando minha mulher, falando assim, estão me chavecando aqui, ó. Mas é um prazer enorme. Mas eu preciso, na próxima oportunidade, eu quero que você me conte. Eu não sei se foi o que eu entendi, nunca te perguntei isso, mas parece que você também teve uma parte da vida muito ligada à música, tal, né? Tinha uma banda, mas vamos deixar para a próxima oportunidade. Ela existe ainda. Enquanto isso, procurem Trovadores de Bordel, que a minha banda está no Spotify, é um trabalho assim, não mostra para crianças, não mostra para sua mãe, elas vão ficar puta, mas é um trabalho que eu faço. Hoje em dia eu dei até um tempo para me focar na tatu, mas ainda está um projeto vivo, não morre os Trovadores. Mas eu agradeço o convite, agradeço a simpatia e a educação, Augusto, e a abertura para o assunto da tatuagem. Qualquer coisa me chama, quem quiser me procurar, joga Senhor Geleia, SR Geleia, no Google, no Instagram, vai me achar. É um prazer. Obrigado. Beijo no coração. Gente, esse foi o Geleia, o mago da tatuagem. Ele que é um cara, ele que é o bicho, ele é um cara fantástico. Geleia, obrigado por tudo, por tudo. E uma boa semana para todo mundo. A gente volta com o Geleia. Tenho certeza que eu vou arrancar ele do ninho lá e vou trazer de novo para a galera. Beijo no coração, boa semana. Valeu, tá? Tchau, tchau. A vida é bela, vem se encantar. Fame Channel. Celebridade, cinema, música, gastronomia. Viagens e muita inspiração para os